Em 2014, o SBT viveu um ano marcante, recuperando a vice-liderança no Ibope da Grande São Paulo, superando na Record por um décimo, considerando, claro, a audiência das madrugadas, que já começavam a ser mais valorizadas pelo mercado, né? Porque naquele momento, ainda, não só para o SBT não, mas pela Globo, por outro canal, as madrugadas eram depósitos de enlatados, né? A partir daquele momento ali em diante, que as madrugadas de todas as televisões, eu não sei porque que quando passou a ter videotape, eles passaram a não encerrar a programação, né? Porque as televisões antigamente, elas encerravam a programação quando dava ali, né? Acho que 1 hora, 2 horas, e depois só voltava no dia seguinte. Depois com videotape, com mais estrutura, isso parou de acontecer. Mas os canais não investiam, nunca investiram tanto nas madrugas, né? Então, a partir daquele momento ali, o mercado, no geral, não só o SBT, passou a notar mais a madrugada e passou a ver a madrugada ali como, né, novamente, como um comando, como uma coisa interessante a ser ali, né, investida. E aí o canal de Silvio Santos, naquele momento, foi a única emissora, tá, com informações do site Notícias da TV Daniel Castro, a apresentar crescimento de audiência em 2014. Então, naquele momento, o canal se destacou como um modelo de resiliência e planejamento em um ano difícil para todos os canais. Desde julho daquele ano, o SBT estava se mantendo à frente da Record na média das 24 horas, com 4,9 contra 4,8 da concorrente, resultado que não acontecia desde 2006, mostrando a eficácia das estratégias da grade e também de conteúdo. Na média das 7 até meia-noite, a Record ainda vencia o SBT por 6,2 a 5,6, mostrando que o desempenho noturno do SBT foi fundamental para a superação na média geral. O destaque maior do ano foi a novela infantil, infanto-juvenil Chiquititas, que marcou média de 11 pontos, superando o programa Silvio Santos e mostrando o potencial daquele momento do conteúdo infantil na época para impulsionar a audiência. O investimento nas madrugadas, com programas como De Noite, com Danilo Gentili, né, que chegou no SBT naquele momento, e também o Ok Pessoal, com o Otávio Mesquita, foi decisivo para a vitória sobre a Record, porque a Record nas madrugadas, né, sempre exibiu o Universal, fala que eu te escuto, então a Record não tem nada na madrugada, a não ser igreja, porque a Universal aluga, né, o horário nas madrugadas, né, para poder, né, justificar o investimento que a Universal faz na Record, né, para não dizer que a Record é sustentada porque é o mesmo dono, eles alugam as madrugadas para poder justificar. Então, como a Record não tem nada, o SBT passou a investir com o De Noite, com o Gentili, e era uma novidade, a emissora começou ali, né, a ter vitória sobre a Record, demonstrando que horários tradicionalmente menos concorridos podem, né, e poderiam fazer concorrência ali e muita diferença no resultado final. Em 2014, a TV paga também teve destaque, né? Porque hoje, 2025, a TV paga tá, né, inclusive vários canais aí sendo encerrados, canais, né, clássicos, como até os que eu assistia quando era mais novo, Nickelodeon, né, a própria MTV vai acabar, vários e vários canais, mas naquele momento de 2014 ainda a TV paga, quando não tinha streaming, tinha e estava tendo muito destaque, com um crescimento de cerca de 30% dos assinantes assistindo, e os OSNs, principalmente canais pagos, saltaram aí de 5,8 em 2013 para 7,3 em 2014, o que se a gente considerar como uma rede, os colocaria aí na vice-liderança absoluta. Esse crescimento mostrou que em 2014, além do conteúdo aberto, investir em canais pagos e plataformas, né, complementares era fundamental para poder ampliar na audiência total. Fatores externos também ajudaram, como o horário eleitoral, que na TV aberta, e também o desinteresse de parte do público por novelas como Em Família acabou abrindo espaço para outras produções e também formatos. Agora, em 2025, o cenário mudou. Novelas infantis já não conseguem mais captar o mesmo público, e o fracasso de A Caverna Encantada mostrou que esse modelo não é mais viável. Mesmo assim, outras estratégias em 2014, né, podem ser adaptadas para o momento atual, como investir em programas, investir
investir mais em programas noturnos. O De Noite com Danilo Gentili, que é um programa que está, né, mais de 10 anos aí no ar, e mesmo que eles não tenham ali investimento, os caras conseguem se reinventar, né, fazem releituras de programas, inclusive aí recentemente, né, com The Voice Brasil, os caras foram lá e fizeram, né, um especial do The Voice Brasil, que virou The Noise Brasil. Então assim, mesmo sem investimento, os caras conseguem, né, se reinventar. Mas se tivesse um aporte maior, sem dúvida alguma, o programa iria crescer mais e mais. Então, com produções locais para o público jovem, para o público adulto também, iria aumentar o peso da expansão digital e também dos canais pagos. O sucesso do The Noite naquele momento mostrou que horários menos concorridos podem sim trazer audiência consistente. Um exemplo que pode ser replicado agora, com formatos de entreter, né, competição ou até talk shows. A própria Globo, atualmente, os caras assumiram que não tem concorrência, porque a Globo não tem realmente um canal de peso que consiga ali brigar com ela de igual para igual. A Record tentou isso em 2009 e não conseguiu. Então a Globo não está nem aí. O foco da Globo hoje é com a internet, é com as mídias digitais, com as plataformas digitais. Tanto que eles, inclusive, né, estão fazendo agora microdramas, né, que são novelas curtas para essas redes sociais aí, né, de vídeos curtos. Então, assim, os caras estão querendo ter audiência no digital, porque na TV aberta eles não estão nem aí, porque eles sabem. E, assim, as pequenas vitórias que tem ali o SBT, que tem a Record em cima dela, não incomoda, não tira o sono dos executivos, entendeu? Então a Globo não tem concorrência. É muito complicado você ver uma emissora como a Globo, né, não ter concorrente nenhum, porque as de baixo não conseguem fazer uma programação que possa ser tão boa ao ponto de tirar ali o sono da galera e fazer a Globo se mexer. Já se foi o tempo em que o SBT era competitivo e fazia a Globo se mexer, mas agora nem faz nem cosquinha. Claro que eles fazem alguns ajustes ali e aqui, nos domingos, por exemplo, com o crescimento do programa da Patrícia, eles estenderam o Fantástico para poder a Patrícia não cansar, você neutralizar a Patrícia para ela não crescer na liderança e tocar o sino. Então a experiência de 2014 mostrou que mesmo ali diferenças mínimas no Ibope podem ser decisivas, desde que haja, né, conteúdo direcionado, planejamento de grade, que é uma coisa que não acontece hoje, e exploração ali de horários e formatos estratégicos. Em 2014, o SBT ele conseguiu equilibrar a diversidade de conteúdo com novelas, com programas infantis, o entretenimento noturno, e a TV paga mostrou que o segredo era a complementação, sabe, entre diferentes públicos. Para esse ano, a lição é clara: substituir o conteúdo infantil por produções locais, para o público jovem, como eles fizeram aí, essa série aí, Refollow, que até agora não colocaram na TV aberta, e assim, produzir séries curtas, como a recente que eles produziram aí, que vai ficar com a mamãe, que não deu certo, porque eles colocaram no horário ingrato. Então assim, produzir esses tipos de conteúdo e manter, né, alguns horários ali estratégicos pode ser suficiente para poder fazer a emissora aí voltar a ser competitiva. E também, claro, investir, né, em plataformas complementares, né, propor experiências de entreter que possam prender o público ao longo do dia. O crescimento da TV paga naquele momento mostrou que a expansão digital no stream e também no conteúdo online podem ser sim ferramentas aí decisivas para a audiência local hoje, né? Porque hoje a TV paga ela está num momento de queda. Infelizmente aí vários assinantes estão deixando de acompanhar porque não é mais, né, o foco, porque você tem hoje streaming, você tem hoje, né, o conteúdo sob demanda, então não é mais interessante. Eu acho que até inclusive daqui a um tempo a TV paga vai deixar de existir. Com tantos e tantos canais aí saindo do catálogo, eu acho que em breve aí não vamos ver mais, né, essas TVs pagas aí, né, de sucesso. Vão acabar e vai virar só streaming. Mas o SBT ele tem que entender que não basta ter programas ali, né, só por ter programa, tem que ter um conjunto estratégico que faça o público ficar preso no canal, sabe, sem ficar pulando para a concorrência. Então significa uma grade mais coesa, com programas que possam ter uma identidade forte, uma linha de conteúdo que possa falar com todo mundo. Então primeiro tem que ter conteúdo que segure a família na frente da televisão. Então a gente não está mais falando em 2014, né, porque o público infanto-juvenil não está mais ligado, está fragmentado. Então tem que criar
criar dramas leves, talvez com formatos ali curtos, né? Humor, personagens que podem criar vínculo, mas sem parecer forçado ou datado. Segundo, horários estratégicos, né? São muito fundamentais, porque o SBT tem que ter programas consistentes, né? Nos horários de maior valor, mas também preencher as madrugadas, também as manhãs, com conteúdo que fale com o público jovem e também adulto. Porque a ideia não é repetir, é repensar o formato talk show, né? Programas de competição que possam funcionar no digital e também na televisão ao mesmo tempo. E terceiro, o SBT precisa resgatar mais do que nunca o conceito de fidelização, porque a gente não está falando só de audiência, né, e também só de ponto, mas de público que volta todos os dias ali para poder assistir o programa, que se envolve da mesma maneira que eles tiveram audiência e um sucesso com aquela novela das 9 aí, a Senhora Garcia. Então que o público possa entender, que ele possa manter o programa naquele horário, sabendo que o público no dia seguinte vai voltar a assistir. Mas o SBT não faz isso, eles ficam mudando o tempo inteiro e aí o público fica de saco cheio. Então tem que ter um conteúdo onde o público possa ficar ali vendo, mas também que possa interagir no Instagram, no X, no YouTube, uma experiência multiplataforma. E quarto, investir em talentos, né, que é uma coisa fundamental, porque o SBT tem que misturar clássicos, né, veteranos, não esquecer dos veteranos, mas também incluir nomes novos, influenciadores, pessoas que o público mais jovem conhece, né, mas não pegar qualquer tipo de gente aí. Então misturar legado com relevância ali atual. Então a emissora ela precisa, né, produzir mais conteúdo local, conteúdo regional, tem que voltar com força, porque o SBT pode sim criar programas hiperlocais, né, focar na regionalização, que é uma coisa que não existe. Para o SBT só existe São Paulo, não tem como ficar assim. Sabe, testar formatos em cidades ali específicas, gerar conteúdo que seja diferente, que se diferencie da Record e que tenha um sabor mais próximo da região, da comunidade. E também ter flexibilidade, porque o mercado hoje mudou. Então não dá pra você esperar, né, assim, a semana passar. Você tem que ajustar a grade, ajustar os horários, fazer campanhas baseado nos dados ali de audiência e também, claro, nas redes sociais. Porque o conteúdo ele tem que ser experimental, mas sem perder a identidade. Então é preciso você testar programas curtos, como o canal testou aí, Mal e Porcamente, aquela série, né, que vai ficar com a mamãe, minisséries, algumas competições ali, sabe, de entreter, mas tudo dentro de uma linha que seja reconhecível para o SBT, que seja raiz, e também ter interação digital, né? Tem que virar parte da estratégia principal, fazer enquetes, fazer conteúdos ali, sabe, para a internet. Então isso tudo faz o público se sentir parte da emissora e não só ali um espectador. E o SBT tem que pensar em formatos que criem fluxo de conteúdo, sabe? Ou seja, programas que se complementem. Um talk show pode levar para um game show. Um reality show pode alimentar miniclipes, né? Os cortes na internet. Então tudo tem que falar entre si. E no fim, a estratégia de nichos. Identificar buracos de conteúdo em que a Record e a Globo ignoram e ocupar esses buracos. Fazer a contra-programação de forma criativa, de forma essencial. Então pode ser ali alguns horários difíceis da Record, alguns horários difíceis da Globo e fazer ali uma programação diferente, sabe? Para aqueles públicos da concorrência que são menos atendidos. Então o SBT tem uma mina de ouro. Usar a programação de 2014, que foi um sucesso, que mesmo que seja num 10º, mas aproveitou a fragilidade da Record e cresceu. Então eles podiam usar isso e não ficar fazendo programação e não ficar mexendo na programação por pura vaidade, só para poder se manter ali. Não vale, a televisão tem que ser feita para o público e não para si. Mas tá dada aí, tá feita, tá compartilhada a nossa história aí de como o SBT em 2014 deu uma surra na Record e retomou o 2º lugar. Siga a gente no Instagram, BastidorosDM UFC, e também no X, @BastidorosDM.